Seja muito bem-vindo ao canal da editora Letraria. Eu sou a Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e você vai me ver em todos os vídeos aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar como organizar um livro. Não importa se você vai publicar esse livro de forma impressa ou de forma digital, um e-book. Eu vou te passar 5 passos que vão te ajudar na hora de organizar um livro. Aqui na Letraria nós já publicamos mais de 150 e-books que estão disponíveis para download gratuito e muitos deles foram organizados por um ou mais autor. Por que autor? Porque a pessoa que organiza o livro, ela também pode participar como autor do livro ou ela pode ser somente um organizador. Geralmente, o organizador também tem um capítulo, por isso ele é um autor e é organizador. Então, o primeiro ponto importante que você precisa observar na hora de organizar um livro é definir um tema. Aqui na Letraria, por exemplo, a gente costuma fazer editais de publicação. E o mais recente, só para ilustrar para vocês a definição do tema, foi sobre temáticas antirracistas. Nesse momento a gente definiu o tema, mas não definiu o gênero. Então a gente permitia que qualquer autor trouxesse qualquer gênero, qualquer tipo de texto, desde que tratasse de temáticas antirracistas. Por mais que o tema esteja bem objetivo, temáticas antirracistas, ele é bastante abrangente. Então qualquer autor pode trazer a sua perspectiva sobre aquele tema. Se você quiser também já definir o gênero, como nós fizemos no outro edital sobre contos relacionados à morte e luto, que a gente tinha o gênero conto e o tema definido, morte e luto, você também pode fazer isso, o que acaba facilitando o seu trabalho na hora de avaliar os textos, porém restringe um pouco a participação dos autores, porque eles vão ter que se ater àquele gênero também, tá bom? O segundo ponto importante é você, como organizador, definir as normas de publicação. O que significa? Você tem que definir um prazo para que os autores enviem seu trabalho, para que você publique esse texto depois em forma de livro e vai definir também as normas de formatação. Então, qual vai ser o tamanho da página, qual vai ser a fonte, qual vai ser o espaçamento, o tamanho da fonte e qual vai ser o tamanho médio dos textos, de 10 a 15, de 15 a 20. Isso vai servir para dar um norte para os autores na hora de elaborar o texto e também vai facilitar o seu trabalho final na hora de reunir todos esses textos, porque você vai ter textos mais ou menos do mesmo tamanho, o que não é uma regra, não precisa que todos os textos tenham exatamente 10 páginas, você pode fazer ali uma média. Bom, depois que você definiu o tema e definiu as normas de publicação, você vai ter que convidar os autores. Isso significa que você pode entrar em contato com autores que você já conheça. Se você estiver, por exemplo, fazendo mestrado, quiser organizar um livro sobre o tema da sua pesquisa, você pode convidar outros autores que você já tinha lido, já tenha lido, colegas de turma, ou então você pode fazer uma chamada aberta à publicação em que qualquer pessoa pode participar, não precisa necessariamente te conhecer, afinal você vai avaliar o texto daquela pessoa e não quem é a pessoa ou de onde ela veio, enfim. O quarto ponto é você fazer com que essas normas de publicação, principalmente o prazo, sejam cumpridas. Então cabe a você, enquanto organizador, delimitar os prazos, delimitar o limite máximo que você vai aceitar de prorrogação, caso a pessoa tenha algum problema, o que você vai fazer se a pessoa não enviar o texto, você vai escrever para ela alguns dias antes, vai perguntar se ela está acabando, vai mandar um lembrete faltando uma semana. Então, como é que você vai se organizar para que os autores cumpram esse prazo? Por fim, depois que você tiver recebido todos os textos dentro do tema, você vai verificar se eles estão de acordo também com as normas de publicação que você estabeleceu. É importante você fazer isso até mesmo antes de confirmar para o autor que você recebeu o texto. Porque aí você pode, caso ele esteja fora das normas, pedir para que o autor faça o ajuste para que isso facilite o seu trabalho final. Embora pareça, ai que chato, vou ficar pegando no pé do autor, não. Você estabeleceu normas, você quer que elas sejam minimamente cumpridas para facilitar a sua organização. Porque senão lá na frente, quando você estiver concluindo essa edição, a leitura, você vai ver que o texto tinha um tamanho muito pequeno em relação ao que esperava. E aí você vai prejudicar o prazo dos outros autores e o andamento da obra como um todo. Então é importante que assim que você receber os textos, você já verifica se eles estão dentro das normas.
E aí você vai fazer a leitura de todos esses textos. Essa leitura de todos os textos vai te ajudar a verificar se eles estão no tema, quais são as perspectivas sobre aquele tema que os autores trouxeram, e também vai te ajudar a elaborar um texto introdutório, uma apresentação, em que você vai trazer um parágrafo ali sobre cada texto, né? Uma pincelada sobre cada texto para falar do livro como um todo. Então pense que uma obra organizada, uma coletânea com textos de diferentes autores, ela precisa ter uma coerência, ela precisa ter pontos em comum, que pode ser o tema, pode ser o gênero, pode ser o tema e o gênero, pode ser a perspectiva, pode ser o embasamento teórico. Então você vai escolher mais ou menos o caminho. Eu falei aqui dos editais da letraria como exemplo, e a gente teve um outro edital também que foi sobre Pierre Bourdieu, que é um teórico da área de educação, e os textos tinham mais ou menos o padrão de um artigo científico. Então você pode olhar lá como modelo. Depois que você tiver todos esses textos reunidos e aprovados, né, pela sua avaliação ali, estão dentro das normas, estão dentro do tema, você vai reunir todos eles num arquivo único, vai dar um título para essa publicação, que também com a leitura dos textos, isso vai te ajudar a definir o título, caso você não tenha definido lá no começo, né? E aí você pode entrar em contato com uma editora para a publicação. Sobre o título, é importante que se você quiser definir lá no começo, isso também vai te ajudar a definir o tema. Então vejam como um ponto está sempre relacionado ao outro. Quando você tiver a obra como um todo, se você quiser solicitar um orçamento aqui para a letraria, eu vou deixar o link de contato, você submete o trabalho, a gente passa um orçamento sem compromisso, para que você tenha uma ideia do custo dessa edição, e aí você pode definir se você vai custear a edição por inteiro, se você vai ratear entre os autores, como é que vai funcionar isso, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acesse o nosso site, os links que eu vou deixar aqui na descrição como um material complementar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!